Então, boa tarde a todos vocês. Hoje nossa aula vai ser uma aula sobre a tabela periódica dos elementos. Então, eu acho que alguma vez na vida vocês já tiveram contato, vocês já viram em algum lugar a tabela periódica. A tabela periódica é uma ferramenta importantíssima para a química. Então, ela vai nos acompanhar durante muito tempo e a gente vai perceber na aula de hoje quantas informações que a gente pode tirar da tabela periódica. E pelo fato de haver muitas informações, obviamente, nessa aula de hoje vai ser impossível falar de todas elas, mas vamos pelo menos começar a falar um pouco sobre o que a gente pode tirar dela. Bem, claro que tudo na ciência tem uma história, né? Então, a tabela periódica, ela precisou de um estudo de vários cientistas e ao longo do tempo houve umas pequenas contribuições e, enfim, para que ela tomasse a forma que ela tem hoje, que é essa forma. Então, você já deve ter visto, como eu disse, e nela a gente pode já ver de imediato que existem símbolos, ou seja, não são escritos os nomes dos elementos assim imediatamente. A gente vê que há representações mais simplificadas, com os quais já temos contato no dia a dia. Por exemplo, a água, a gente já ouve falar bastante em H2O, então nós temos o H do hidrogênio, o O do oxigênio, ou então dióxido de carbono. Eu acho que você já deve ter ouvido também falar, então CO2, então já é também alguma coisa referente à simplificação. E como eu havia pedido na última aula para vocês trazerem, eu espero que vocês tenham trazido como bons alunos que vocês são, na tabela de vocês podem verificar isso também. Então, agora já vi como é que foi a construção até chegar nessa tabela de hoje. E nós temos, inclusive, há outras versões também que mostram outras formas de ver os elementos. Então, alguns cientistas são o Lavoisier, que é o pai da química moderna. Ele contribuiu significativamente, Durkheim, Champourtois, Newlands, o Mayer, Mendeleev, Moseley e o Seaborg, nessa ordem cronológica. Bem, o Mendeleev ele leva toda a fama de pai da tabela periódica porque a contribuição dele foi muito grande. Bem, antes dele houve alguns cientistas também que tiveram uma contribuição boa, mas infelizmente não tinha um número muito grande assim de elementos conhecidos. Ou se havia, eram elementos que não eram o mesmo elemento, como por exemplo o calórico, que era tido que é o calor, era tido como elemento, sendo que na verdade hoje nós não consideramos como tal. Então o Mendeleev, que era um químico russo, ele teve essa contribuição muito grande. Inclusive dizem que depois de ele ter sonhado alguma coisa assim, ele estava trabalhando, tentando organizar os elementos, ele colocou em quadradinhos, tentou organizar, só que ele não conseguiu. Então, depois de um cansaço, ele acabou cochilando, depois voltou do cochilo e, magicamente, fez a tabela periódica. Então, claro que houve uma série de estudos até chegar nisso, mas enfim. A tabela periódica, ela é organizada, na verdade, ela, como eu disse, tem uma série de informações, mas a gente observando com um certo direcionamento, a gente vai entender o que ela vai trazer para a gente. Então, os elementos eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico, que é o Z. O Z ele também representa o número de prótons. O número de prótons, que é o componente do átomo, ele representa a identidade do elemento. Na verdade, o número de elétrons pode variar, o número de nêutrons pode variar, mas o número de prótons representa significativamente, na verdade, somente ele, aquele elemento. Ou seja, como ele é muito importante, então ele foi usado para ordenar a tabela periódica. Como a gente pode ver, ali horizontalmente da esquerda para a direita nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, é ordenada em ordem crescente de número atômico, indo da esquerda para a direita. Além disso, nós temos
A organização horizontal, que é em forma de períodos, a gente também vai ver que isso implica um outro assunto que a gente vai ver mais pela frente. E na forma vertical nós temos os grupos ou famílias, como a gente pode ver, a lista está até destacada em uma outra cor, aqui em vermelho. Nós temos a família, que nós vamos ver depois, a família dos alcalinos. Enfim, e uma outra coisa interessante é que ela tem uma forma que não é toda regular. Existe uma parte da tabela que é retangular, tem essa aqui também, que faz parte dessa outra, e tem essas outras aqui. Então, tanto essas duas famílias, como essas outras aqui, elas representam os elementos representativos, porque são eles os que mais são usados por nós. E tem esses que são elementos de transição, são esses que estão aqui. Uma coisa interessante que nós devemos perceber é que esses elementos todos aqui, eles estão contidos nesses quadradinhos. É porque de uma forma condensada ficaria meio ruim representar tipo, toda a tabela. Então, assim é uma representação muito melhor. Então, o lambdani, que é o LA, ele está aqui e os demais seguem aí. E o actínio está aqui. Então, por conta disso, a gente chama essa série dos lantanídeos e essa dos actinídeos, ok? Bem, e como eu disse, a representação dela, da tabela periódica, ela pode até, como vocês podem ver na tabela de vocês, ela tem alguns quadradinhos que tem umas cores que são diferentes dos outros. Então, por exemplo, o hidrogênio geralmente ele vai aparecer com uma cor diferente. Por quê? Ele tem um comportamento muito particular. Ele, inclusive, é o átomo mais simples que nós temos, que é, inclusive, número atômico 1, ou seja, tem um próton e tem um elétron. E ele, às vezes, se comporta como a metal, às vezes se comporta como alcalino, então ele fica meio assim, ele tem outros comportamentos também. Então, ele pode vir ou ali nessa primeira família, ou ele pode vir até solto, mas de qualquer forma, ele obviamente é um elemento que pertence à tabela. Enfim, aqui de cinza nós temos os metais, inclusive até esses aqui também. Os ametais estão ali em amarelo, e entre o amarelo e o cinza há essa cor, que é um rosa claro, que está aqui representando os semimetais. São aqueles elementos que se comportam ou que aparentam-se, apresentam-se às vezes com características mais metálicas e outros como ametálicas. Inclusive a IUPAC, que é um órgão que rege todas a nomenclatura e, por assim dizer, os rumos da química do mundo, ela recomenda que não seja mais usado esse termo de semimetais. E por fim nós temos os gases nobres, que são 6 elementos, eles são chamados de nobres, porque os nobres em geral não se relacionam, são nobres. Então são elementos que possuem uma reatividade baixa. Só salientar que eles têm uma reatividade, que foi conhecida recentemente, mas ela não é tão grande como os demais elementos. Então eu pergunto a vocês, qual é a característica que a gente pode tirar, porque há essa separação, essa classificação, mas por que a gente está separando os elementos, sendo que tudo é natureza? Então, por exemplo, o que a gente pode tirar de característica de um metal? O que seria um metal? Ele conduz eletricidade. Ele conduz eletricidade, não é? Enfim, qual a característica mais que a gente tem de um metal? Que a gente olha e a gente já percebe também, além de conduzir eletricidade. A maleabilidade. Exatamente. A maleabilidade, que no caso é ser flexível. E além disso, objetos metálicos eles costumam brilhar. Então, os metais eles têm um brilho característico. Uma coisa interessante é se você está na cozinha e você está cozinhando com uma colher que é completamente metálica. O que acontece? Você tem uma colher, você está mexendo ali o feijão, arroz, não sei o que, você estiver cozinhando, ela vai esquentando, não é? Existem, claro, outros materiais também que esquentam, e você vai sentir isso, mas os metais você sente muito mais rapidamente, porque eles são bons condutores térmicos e também elétricos, né? Consequência. E, enfim, eles apresentam esse brilho característico. Isso faz dos metais serem quem eles são realmente.
é uma característica deles. Aqui a gente pode ver. A maioria dos elementos da tabela, eles são, como a gente pode ver, quase que tudo era cinza, possuem um brilho metálico característico e são sólidos, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido a temperatura ambiente. Bem, os não metálicos são aqueles que apresentam um comportamento quase que contrário aos metais. Enfim, eles não são bons condutores de calor e eletricidade, não são maleáveis e dúcteis. Bem, dúcteis é uma palavra interessante. Dúctil é aquilo que pode ser transformado em fio, tá? Então, dúctil é isso. Maleável, obviamente, enfim, mole, de certa forma. E não possuem brilho como os metais. Inclusive, alguns são até gases. Bem, gases novos, como nós vimos, era aquela última coluna. São no total 6 elementos e apresentam inércia química que eu tinha falado. O hidrogênio é considerado a parte e os semimetais apresentam, são todos sólidos em condições ambientes e ficam com a alternância entre metais e ametais. Bem, a gente também pode classificar essas colunas com alguns nomes, ou enfim, para distinguir uma da outra, porque apresentam comportamentos diferentes. Enfim, a primeira coluna a gente pode chamar de metais alcalinos. Alcalinos, porque alcalino é o mesmo que básico. Eles também geram, a gente vê isso em outro assunto, em outra frente. São bases, né? Enfim. A segunda coluna já são os alcalinos terrosos, que tem a ver com terra, são abundantemente encontrados na Terra. Obviamente que eles são aqui apresentados como 1A, 2A, e a partir daqui a gente já fica até mais fácil a classificação da família. Aqui é a família do boro, é o primeiro elemento que está ali. Depois aqui é a família 4A, é a família do carbono. Depois a família 5A é a família do nitrogênio, como vocês podem ver. Inclusive aqui em Portugal já tem uma designação que é diferente, que é azoto. E azoto também vem do fato de ele ser pouco reativo, na verdade não o nitrogênio como elemento, mas o N2, que também se chama de nitrogênio, é a molécula de nitrogênio. Ele reage muito pouco, então por isso é azoto sem vida. O oxigênio, já agora vamos mudar um pouco essa coisa de família do, agora a gente pode chamar de calcogênios. Isso tem a ver com o fato de o oxigênio gerar óxidos e por aí vai. E por fim nós temos aqui o que seria a família do flúor, só que não é, são os halogênios, porque eles são geradores de sais. A gente percebe, né? Halogênio, então gerador, né? Gênio, de gênese. E os gases nobres, perdão, que são os que apresentam baixa reatividade. Enfim. Quando a gente olha para a tabela, então a gente tem essa estrutura. A gente vê também essas cores diferentes para facilitar a didática. Mas tem muito mais informações que a gente pode tirar daí. Por exemplo, a gente já sabe que esse número em cima representa o número atômico, mas também tem um número que é menorzinho, que está aqui assim, que é a massa atômica. E toda legenda, toda tabela vai trazer consigo uma legenda que vai representar o que a tabela está trazendo em cada um dos quadradinhos. Então, primeiro tem um símbolo que vai estar no meio, o nome do elemento embaixo, na língua da tabela, né? No nosso caso a língua portuguesa, o número atômico está em cima, que é importantíssimo, representa o número de prótons, e a massa atômica vai estar aqui embaixo, que representa justamente, é como se fosse o peso do átomo. Enfim, e a distribuição eletrônica pode vir ou não, como a gente pode ver esses númerozinhos aqui. Isso a gente também vai ver posteriormente. Bem, então, revisando, o que a gente pode ver? Que na tabela nós temos uma distinção entre os elementos, de acordo com o que a gente pode perceber no nosso mundo macroscópico. Por exemplo, aqui os metais, que estão todos numa cor só, que a gente já viu, tem brilho característico, eles possuem uma boa condutividade térmica, elétrica também, foi isso que a gente viu. O hidrogênio está de uma cor diferente porque ele
tem ora características de metais, ora características de ametais e por aí vai. Então ele tem uma realidade muitíssimo própria dele, até porque ele é o mais simples, como nós vimos. Além do mais, nós temos em verde aqui, claro, os ametais, e aqui também esse verde que é a família dos halogênios, e tem esse verde aqui que está com boro, silício, germânio, arsênio e por aí vai, que são semimetais, ou seja, apresentam características entre metais e ametais. E por fim, essa última coluna, que é a coluna dos gases nobres. Pode também dizer gases inertes, mas como eu tinha dito, lembrando que são gases nobres porque tem reatividade baixa, ele tem inércia química baixa, mas não significa que eles não vão reagir. Bem, enfim, e para destacar, lembrando sempre que esse grupo aqui de elementos, ele está inserido aqui, ou seja, são também metais, só que são colocados de outra forma para que a gente possa enxergar melhor. Então, para a próxima aula, vocês devem trazer de novo a tabela periódica e para todas as aulas que vierem, porque ela é nosso instrumento de trabalho. Então, dela a gente pode extrair muito mais informações, como a gente vai ver na próxima aula, como, por exemplo, propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? São comportamentos que nós podemos prever apenas observando a tabela periódica. Então, não se esqueça de trazer na próxima aula a tabela periódica.